do Atlético e não estava afim de explicar muito não. Veja aí. Eu concordo com vocês e com o torcedor. A análise que ele faz é a análise que ele entende, não é a análise que nós entendemos. Nós temos que entender o torcedor e espero que vocês também entendam o torcedor, entendam o técnico. O técnico não tem o que explicar. Os dias da semana são trabalhados com esses atletas. Nós colocamos o que temos de melhor nas posições que achamos que é o correto. Não deu certo nos primeiros minutos porque nós entramos sem competir com a equipe do América e eles fizeram o primeiro gol. Tiveram aquele ímpeto inicial que nós deveríamos ter consciência e sermos sabedores. Nós não competimos. Fomos competir depois dos 15 minutos iniciais e aí mais ou menos equilibradas. E a situação do Alan Franco é porque nós, no ano passado, jogávamos com Batalha e Otávio. Batalha e Alan Franco também são dois jogadores de boa qualidade técnica e boa contenção. E nós tínhamos o resultado de 2-0. Fala, Eltinho. Primeiro é bom contextualizar aquela primeira pergunta. A primeira resposta do Filipão, ela teve uma pergunta, que foi uma pergunta muito bem colocada por um colega nosso da imprensa. Vamos ouvir aí, Eltinho. Que perguntou o porquê de cada uma das situações. Por que o Atlético não tem rendido? Por que o Atlético entrou com aquela formação? E a resposta do Filipão foi que treinador não precisa dar resposta. Precisa para a gente entender qual está sendo a evolução dessa equipe. E hoje a gente não vê em momento nenhum, em recorte nenhum, uma evolução dessa equipe. O Everton já lembrou muito bem, e é sempre importante a gente reafirmar isso, que essa é a mesma equipe do Campeonato Brasileiro do ano passado, acrescentada de Gustavo Scarpa e do lançamento de uma pérola que o Atlético tem, que é o Alisson, de um reforço também que o Atlético ganhou ao colocar ele em campo, que é o Cadu. E aí a gente não vê nenhum tipo de evolução. O Atlético chega... Isso também é uma coisa que eu tentei buscar pela minha memória. É o time que chega em uma final de Campeonato Mineiro nos últimos 20 anos, que eu fiz esse recorte de voltar ao tempo, sendo questionado do início ao fim. O Atlético ele não apresentou pico de evolução. Ele apresenta bom jogo? Contra o Ipatinga, que era um jogo que para o Ipatinga já era muito difícil a situação que aquela equipe vivia, e que o Atlético coloca um time alternativo. Teve um bom jogo contra o América, um bom jogo, que ainda eu recordo que o lance do Mateuzinho fez uma enorme diferença, que foi um gol perdido, incrivelmente, pelo Mateuzinho, lá na arena, quando o jogo estava 0-0. Então, enfim, não vou ficar colocando esse e se, mas é só para o torcedor refletir que o que tem sido apresentado até o momento é pífio. É vergonhoso para o elenco que o Atlético tem. O elenco que o Atlético tem há pouco entrega. Eu vou voltar mais um pouquinho no tempo, só para fazer um comparativo, que às vezes muito torcedor pode estar falando assim, não, aí o Elton pirou. Mas o trabalho de 10 jogos, eu estou fazendo só o recorte, até aqui são 10 jogos do Atlético, não é isso? 10 jogos, 8 da primeira fase, mais a semifinal. 10 jogos, o trabalho apresentado pelo Filipão em 10 jogos do Campeonato Mineiro é tão ruim quanto o trabalho em campo do que a gente via, e não estou falando de efeitos, porque naquele momento o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil e também eliminado da Sul-Americana. Trabalho tão ruim quanto os primeiros 10 jogos do Dudamel. É um trabalho muito ruim o que o Filipão faz. E não existe um pingo de explicação por parte do treinador. O treinador não consegue dar explicações do porquê ele tenta essas invenções, tenta tirar jogador de suas funções que normalmente jogam melhor para fazer isso. Foi a tentativa da resposta que ele dá na primeira pergunta do coletivo. Se eu não me engano, foi do Igor, da Rádio 98, que ele pega e explica sem explicar, mas fala que ele não tem que dar explicação. Simplesmente ele coloca em campo o que ele acha melhor e que vai render melhor dentro de um jogo. E aqui, só voltando no caso Alisson, que o Filipão pega, é só para eu fechar.
O Filipão fala que não queria colocar responsabilidade de um grande jogo naquele atleta. O Alisson tem 18 anos. E agora eu te pergunto, torcedor, você que está em casa, qual responsabilidade é maior? Jogar na Arena o primeiro jogo como titular à frente do Atlético ou o segundo jogo que já estava 2-0? Enfim, vida que segue. Ô, Valu, o aproveitamento do Filipão nos clássicos é um aproveitamento ruim. Ruim. Vou pôr os números na tela, eu gostaria que você falasse, aproveitasse também para enfim, falar da derrota do Atlético ontem, mas nos clássicos tá aí, ó, 7 jogos, 7 clássicos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Contra o América tá aí, 1 vitória, 2 derrotas e 3 empates. Contra o Cruzeiro, 2 derrotas. Detalhe, 2 derrotas na Arena MRV. É só isso, tá? É só isso. Mas, e se é qualquer outro treinador, pau. Mas como é o Filipão, grandão, gente boa, trata todo mundo bem, nossa, muito querido e tal, aí enxergam com absoluta tranquilidade o pouco envolvimento. Parece que não está afim de estar aqui. Os clássicos e o aproveitamento dos clássicos está aqui ao lado agora. O pouco futebol jogado, só reagiu no retorno do ano passado, mas tá tudo bem para muita gente, inclusive para vocês aí no Atlético. Sabe por quê? É aquela história que eu já falei aqui. Você só deve contratar quem você pode demitir. E parece que vocês estão meio preocupados. E ao Filipão também, Filipão, se não tá afim, se tá pistola e sacanagem. tal, puxa o carro, irmão. É na moral, sacanagem. Na moral, isso tem que partir de você também. Se não tá afim, cara, se não tá sacanagem. afim, então tem que, peraí que você vai falar daqui a pouco, porque agora quem vai falar é meu guru. Mas sacanagem meu que vocês estão fazendo meu ali. Tio, e sacanagem coisa nenhuma. Aproveitamento de clássico depois de uma classificação é sacanagem. Ué, por quê? O Atlético precisava de ganhar ontem pra classificar, não. E perdeu, irmão, nem empatar. Ainda correu Ele risco. classificou. Mais um golzinho ali, ele tava tá na fora. final. Mais um golzinho ali, ele tava Mas tá na fora. final. Mas é de gente como você. Mas Isso é estatístico. É por Deixa eu posicionamento falar. Mais um como golzinho seu. do Hulk É e por ele posicionamento tinha sido como 2 a seu, 2. que lá no Atlético os caras ficam Na grandes pra finalização, se a finalização do de Hulk treinador entra, é faz 2 a 2. trabalho ruim. E se a finalização do Hulk entra, 2 a 2. Quando o Não Cudê existe se, pisou ele na classificou. bola, quando o Cudê pisou na bola, quando pisou com a instituição, cheguei aqui também falei a mesma coisa. E é assim que tem que ser. Quando o Cruzeiro foi lá e montou a caceta do planejamento do ano posterior, com um treinador que não ficaria, nós viemos aqui e batemos. Então, não tem desse negócio, não, de um lado tem que proteger, do outro tem coisa nenhuma. É elenco caro, é estrutura, é muito dinheiro envolvido para tão pouco futebol e poucas explicações. Tem um amigo meu que me disse, sabe por que não explica? Porque não sabe explicar. Pois não, Valu, desculpa. Boa tarde para você. Boa noite quase, né, Valu? Não, boa tarde para você, boa tarde para os amigos telespectadores. Começar falando do Luiz Felipe Scolari, que ontem admitiu que jogou com o regulamento embaixo do braço. Não é a primeira vez que ele teve mais sorte do que juízo, né? Eu quero lembrar aqui também os torcedores do Atlético, aquela oportunidade em que, devido à campanha feita pelo Eduardo Cudê, ele chegou no último jogo da Libertadores 2023 precisando de um empate contra o Libertad, jogo aquele que o Atlético sai perdendo e depois consegue um empate mais uma vez e se classifica com, repito, mais sorte do que juízo. Então o Luiz Felipe Scolari parece gostar desse tipo de situação de se classificar em Copa, pelo menos nesse recorte das 2 situações em que ele jogou jogos de mata-mata com o Atlético, depois foi eliminado pelo Palmeiras, na Libertadores, enfim. É uma atuação, assim, eu considero muito ruim do Atlético no primeiro tempo. Eu vejo os times pelo país afora, ninguém está pronto, mas a gente vê alguns times dando passos adiante. Eu acho que depois da partida que o Atlético fez na semana passada contra o América, quando ganhou por 2-0, eu esperava um passo adiante do Atlético. O que seria isso? Uma partida melhor ou pelo menos do mesmo nível que foi aquela partida contra o América. E pelo menos o que eu vi foi uma partida muito abaixo. Eu sei que é doloroso para o torcedor do América, mas ele tem que olhar para esse time enxergar coisas boas para o futuro, para a disputa da Série B 2024. E o Atlético, mais uma vez, na base da técnica, né? Eu sempre digo que uma equipe inferior ao Atlético, para conseguir vencer o Atlético, precisa de jogar 80, 85 minutos. Porque, por exemplo, em 5 minutos, como na volta do segundo tempo, mais uma vez, soluções dos jogadores que têm talento, Scarpa, Paulinho e Hulk, foram capazes de fazer aquele gol e
Em 10 minutos, quase o Atlético vira ainda com o chute do Scarpa. No mais, primeiro tempo sem criatividade, sem mobilidade. O Gemerson sempre se destacou por ser um zagueiro de velocidade e força física, jamais de lançamentos para o ataque, ligação direta. Quantas vezes isso aconteceu no primeiro tempo? Por mais que o Hulk tenha força física, ele não é esse cara de disputar essa bola lançada pela defesa. E uma equipe, repito, sem muita mobilidade. Um Atlético que marcou no seu próprio campo o América, mas mesmo assim o América conseguiu criar. Acho que o América não teve uma sorte melhor nessa partida, especialmente no primeiro tempo, exatamente por conta daquilo que o Atlético tem de sobra, a qualidade técnica. Já o Atlético falta aquilo que o América tem de sobra, trabalho dentro de campo, criatividade para exercer um bom jogo de futebol. Deixa eu tentar entender uma coisa com vocês. Scarpa ainda tem começado a se soltar jogando pelo meio de campo do Atlético Mineiro em 2024. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para acompanhar um pouco mais em relação a esse jogador que pertence ao Galo e que chegou em 2024 para ajudar a equipe, pois Scarpa esteve passando por um momento de adaptação e atualmente vem se encontrando em uma evolução no Atlético Mineiro. O jogador, é claro, ainda em busca de sua total maturidade na equipe do Atlético. Ele tem conseguido aprimorar cada vez mais a presença de sua visão de jogo e achado cada vez mais também passes que possam permitir com que seus companheiros possam ter boas oportunidades de gol. Ainda no jogo contra o América Mineiro, foi graças a um cruzamento na área que o gol do Atlético esteve podendo acontecer. O jogador também tem pegado entrosamento com todos os seus companheiros para que assim possa estar superando esse desafio de adaptação ao estilo de jogo de Filipão. Na minha visão, um jogador que com essa fase sendo concluída passará a contribuir de forma muito significante para o time do Galo em 2024. Você, torcedor do Galo, que pensa? Comente aqui abaixo a sua opinião referente a esse jogador que ainda passa por esse processo no atual Atlético Mineiro.